vi a OAB se pronunciar em defesa do Estado Democrático de Direito, em defesa da soberania nacional. Cadê a esquerda brasileira? Cadê a OAB? Cadê os políticos, nossos políticos, que defendem o Estado Democrático de Direito, né, que defendem a soberania nacional contra os perigos, a ameaça comunista ao Brasil? Cadê eles? Estou lendo aqui a Lei 7.170, de 14 de dezembro de 1983, a Lei de Segurança Nacional. Lê, brasileiro, lê para não ser enganado. Olha o que diz o artigo 1º. Esta lei prevê os crimes que lesam ou expõem o perigo de lesão. Inciso 1º. A integridade territorial e a soberania nacional. O Brasil é soberano. Cada macaco no seu galho, como diz o ditado popular. Cada um no seu quadrado. Nem o Brasil tem o direito de meter o bedelho, querer infiltrar ideologia em partido A, em país A, B ou C, como nós temos o direito de dizer não a essas ideologias de qualquer outro país. Defendemos um país livre de ideologias, um país com liberdade de expressão, liberdade de voto e democracia. Democracia sim, democracia já, eleições diretas já em Cuba, na Venezuela, sem fraudes. Democracia sim, na Coreia do Norte, com eleições gerais. Democracia sim, lá na China comunista. Eu defendo isso mundialmente. Que haja liberdade de opinião, de expressão, né? de raça, cor, religião, credo religioso. Liberdade é liberdade e abra as asas sobre nós. Eu defendo isso. Estou lendo a Lei de Segurança Nacional, Lei 7.170, de 14 de dezembro de 1983, artigo 1º. Esta lei prevê os crimes que lesam ou expõem a perigo de lesão. Inciso 1, a integridade territorial e soberania nacional. Inciso 2, o regime representativo e democrático, eleições democráticas, a federação e o Estado de Direito. E inciso 3, a pessoa dos chefes dos poderes da União. A pessoa dos chefes dos poderes da União. Presta atenção, nós vamos dar um pulo aqui na lei, leia essa lei, baixe essa lei no seu computador, Lei 7.170, de 14 de dezembro de 1983, é a Lei de Segurança Nacional do Brasil. Vamos agora para os crimes contra o Brasil, os crimes contra a nação. Título 2, dos crimes e das penas, artigo 8º. Entrar em entendimento ou negociação com o governo ou grupo estrangeiro ou seus agentes para provocar guerra ou atos de hostilidade contra o Brasil. Pessoal, presta atenção. Vou repetir bem pausadamente. Eu grito bastante, minha goela fica seca. Título 2 da Lei 7.170, Lei de Segurança Nacional. Artigo 8º, vai falar dos crimes e das penas. Entrar em entendimento ou negociação, acordo político com governo ou grupo estrangeiro, governo ou grupo de fora do Brasil, ou seus agentes, seus representantes, né, para provocar guerra ou atos de hostilidade contra o Brasil. Guerra é uma coisa. Guerra é guerra. E atos de hostilidade, o que é? Atacar, desmoralizar, né, querer desestabilizar toda a sociedade, todo o quadro social, político, organizacional e democrático do Brasil. É crime previsto na Lei de Segurança Nacional. Eu estou falando isso, sabe por quê? Eu estou falando isso porque a mídia está alardeando há bastante tempo, em que a Rede Globo de televisão já está de conchavo, já tem participação de dinheiro dos chineses, da China comunista, para atacar e denegrir o presidente Bolsonaro e o Brasil, para destruir os valores do Brasil. E há quanto tempo a Globo não está jogando dentro das famílias, das mentes, só porcaria. Só porcaria. Lixo. Lixo cultural, lixo espiritual e lixo político. Essa é a grande verdade. E agora, recentemente, o grupo de televisões de João Sayad, da Rede Bandeirantes, a Rede Band, né, foi alardeado também na imprensa, que também está começando a ter participação de capital de chineses, que chineses estiveram no Brasil comprando ações da Rede Bandeirantes de televisão. Investigue. Não acredite em nada que eu estou falando, não. Investigue, pesquise e some.
e veja se a linha editorial da Rede Bandeirantes agora está tal qual a Rede Globo, está parecendo uma afiliada da Rede Globo. É pau de manhã, de tarde, de noite. É cacete no lombo do presidente Bolsonaro. 24 horas por dia, quase 365 dias do ano, nos seus telejornais. E a Globo News, nem falar, eu não assisto essas porcarias. Rede Globo, Globo News, a Band, eu tô começando a zapear, muda de canal. Muda de canal. Lixo cultural, lixo espiritual, lixo político na minha mente, na minha casa, tô fora. Sai de retro. Voltando aqui à Lei de Segurança Nacional. Então tá aqui, no artigo 8º da Lei 7.170 de 83, que é a Lei de Segurança Nacional, né, no título 2 dos crimes e penas, diz que é crime entrar em entendimento ou negociação com o governo ou grupo estrangeiro ou seus agentes para provocar guerra ou atos de hostilidade contra o Brasil. Só que a lei diz guerra, mas você sabe que existe guerra psicológica, não sabe? Você sabe que existe terror e guerra psicológica. Olha a quarentena, o que é que está causando? Pessoas se suicidando, pessoas matando pessoas, pessoas entrando em depressão, entendeu? E daqui a pouquinho começa a se desenhar o colapso social, o colapso econômico, é tudo que a esquerda quer. É tudo que os comunistas querem. Para dizer, Bolsonaro, panelinha, blá, 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 fora Bolsonaro. Como se fosse o Bolsonaro que trouxe o vírus para cá. Foi não, viu? O vírus, coronavírus, tem RG, tem DNA, tem CPF chinês comunista. Veio de lá. Porque lá o povo passa tanta fome que lá comem tudo. Comem rato, barata, escorpiões, grilos, não é? Morcegos. E aí disseminou-se esse vírus e quando eles descobriram, abafaram. Né? E os comunistas se especializam em guerras de bactéria, guerras biológicas, né, e guerras químicas. É bom pesquisar, estudar, brasileiro, o que é uma guerra química, o que é uma guerra biológica e o que é uma guerra ideológica. Nós estamos num tiroteio ideológico. Nós estamos numa guerra ideológica. O comunismo, com unhas e dentes, quer se instalar aqui. Eles não conseguiram engolir a derrota em 1964, quando os militares aqui no Brasil, os militares de sangue no olho, com o povo disseram, não, comunismo aqui não. E depois houve a flexibilização do regime militar e houve sim eleições diretas já, liberdade de expressão e por aí vai. Vivemos num Estado democrático de direito, pessoal. Não vamos abrir mão disso. Vamos para frente. Olha o que é que diz o artigo 9º da Lei de Segurança Nacional. Presta atenção, abra seus olhos, escancare seus ouvidos. Se é que se pode escancarar os ouvidos. Artigo 9º da Lei 7.170 de 83, que é a Lei de Segurança Nacional. Dos crimes contra a nação, contra o Brasil. Artigo 9º. Tentar submeter, presta atenção, tentar submeter o território nacional, vou repetir, tentar submeter o território nacional ou parte dele ao domínio ou à soberania de outro país. Alô? Em 1983, essa lei foi aprovada, ó, presta atenção, como essa lei foi profética. Olha por quem foi assinada pelo general, presidente do Brasil, João Batista de Oliveira Figueiredo, nosso presidente Figueiredo, e assinado também pelos ministros Ibrahim Abiakel e Danilo Venturini. Repito, a lei foi assinada, sancionada pelo presidente João Figueiredo e assinada pelos ministros Ibrahim Abiakel e Danilo Venturini. Ok? Ela foi publicada no Diário Oficial da União, certo? E é a lei de 14 de dezembro de 1983, certo? Lei 7.170, finalzinho de 83, eu estava concluindo o meu CFS, curso de formação de sargentos da Polícia Militar aqui do estado da Paraíba. Exatamente, bem próximo da minha formatura, viu? A lei foi 14 de dezembro, para dia 20 de dezembro, foi a nossa festa de formatura de sargento da Polícia Militar do Estado da Paraíba, nossa briosa
Grande Polícia Militar do Estado da Paraíba. Vamos lá. Vamos ao artigo 10º, Lei de Segurança Nacional dos Crimes. Estamos no título 2. Vou repetir o nome para refrescar a memória, que eu fiz o artigo 9º. Tentar submeter o território nacional, tentar submeter o Brasil, a nação brasileira, né? Ou parte dele, ou parte do Brasil. O que é parte do Brasil? Lembra, eu falei, unidade federativa? São as unidades federativas, as regiões ou estados, ou parte dele. A lei está dizendo regiões, norte, sul, sudeste, leste, oeste, ou parte dele, estados, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, ou parte dele, a quê? Artigo 9º, ao domínio ou à soberania de outro país. Então, gente, é questão legal. O Brasil tem essa proteção legal, em que as Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia, Bombeiro, Polícia Civil, Guarda Municipal, Vigia de Rua, cidadão de bem, tem que se apegar a esse artigo 9º, esse artigo 9º da Lei de Segurança Nacional, Lei 7.170, de 14 de dezembro de 1983. Artigo 9º, é crime tentar submeter o território nacional, o Brasil, ou parte dele, regiões ou estados, ao domínio ou à soberania de outro país. China, União Soviética, Venezuela, Cuba, Nicarágua, etc, etc, coisa e tal. Repito ao ditado popular: cada macaco no seu galho, cada um no seu quadrado. Respeitando-se a soberania, a jurisdição de cada nação, de cada país. E respeitando-se as suas diferenças de ideologia. Seja feliz, China, com seu comunismo. Seja feliz, Cuba, com seu comunismo. Seja feliz, Nicarágua, com seu comunismo. Filipinas, Nigéria, né? Venezuela. Seja feliz. Mas nos deixe em paz. Nos deixem felizes com liberdade de expressão, voto popular, democracia, né? E patriotismo, amor à nossa nação. Amor ao verde, amarelo, azul e branco. Esse é o nosso Brasil. Que saudades que eu tenho. Como sinto falta da educação moral e cívica, da organização social e política brasileira. No ensino fundamental, que a gente chamava primeiro grau, era EMC, Educação Moral e Cívica. E no ensino médio, no ensino científico, que hoje é ensino médio, nós tínhamos OSPB, Organização Social e Política Brasileira. Lá nós aprendimos sobre nação, soberania, segurança nacional, símbolos nacionais, né, Forças Armadas, respeito, família, ética, responsabilidade, cidadania, solidariedade, empatia, humanismo. Era outra realidade. Era outra realidade. Nessa época do regime militar não tínhamos facções criminosas. Não tínhamos facções ideológicas aliadas às facções criminosas. É uma diferença muito grande. É mesmo comparar Nosso Senhor com Zé Buchudo, como dizia meu velho pai, de saudosa memória, o subtenente PM Ponciano. Entendeu? É mesmo comparar Nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, com Zé Buchudo. Comparar o regime militar, que a gente tinha uma boa educação, que a gente tinha segurança, as pessoas dormiam de portas e janelas abertas, né? A professora, quando entrava na sala de aula, todos os alunos ficavam de pé, saudavam bom dia, professora, e cantavam um hino de saudação, uma musiquinha, uma canção alegre de saudação à professora, né? Mas a gente está tentando resgatar isso aí com as escolas cívico-militares. Tentando, a duras penas. Mas vamos continuar tentando mudar essa realidade. Porque são mais de 30 anos de doutrinação, ó, mais de doutrinação, de tentativa de disseminar, né, as sementes e ideologias vermelhas, comunistas, sanguinárias, nefastas, macabras e mórbidas. Pesquisem sobre milhões de mortes do comunismo. Pesquisem, investiguem, sondem. Vamos avançar. Vamos agora para o artigo 10º da Lei de Segurança Nacional, Lei 7.170, de 14 de dezembro de 1983. É crime, artigo 10º, aliciar indivíduos de outro país para a invasão do território nacional. Olhe,
aliciar indivíduos de outro país para a invasão do território nacional. Sabe o que é isso? Pessoas do Brasil, agentes políticos, alô, políticos de esquerda, agentes políticos que vão para o exterior e chegam lá, ficam destruindo, detonando a imagem do Brasil e fazendo a cabeça, incitando, aliciando os outros países a invadirem o Brasil, a se infiltrarem no Brasil para implantar as ideologias comunistas. Está aqui, previsto no artigo 10º, incitar, aliciar indivíduos de outro país para invasão do território nacional. Vamos para o artigo 11. Tentar desmembrar parte do território nacional para constituir país independente. Isso pode acontecer. Isso está previsto na lei, é crime, de acordo com a Lei de Segurança Nacional. O nosso país, a nossa nação, ela é indivisível. Ela é organizada em regiões, as regiões por estados, os estados por municípios, assim como os municípios têm divisão por bairros. Mas os bairros não podem ser independentes de uma prefeitura. Uma prefeitura não pode ser independente do estado. Os estados não podem ser independentes ideologicamente da nação. O país é um só. O Brasil é um só. E a nossa ideologia, repito, é Estado Democrático de Direito. Repito, Estado Democrático de Direito. Aqui todo mundo pode investir, pode empreender, pode votar, pode ter liberdade de opinião, de expressão e tem o amplo direito de defesa em qualquer tribunal. Artigo 5º da Constituição Federal. Liberdade de expressão. Sendo vedado o anonimato, que não está se mascarando com os black blocs, ele é crime. Para destruir, para vandalizar, é crime de depredação, danos ao patrimônio. E é crime também de ocultação de identificação, que é vedado o anonimato. Voltemos à Lei de Segurança Nacional. Artigo 11. É crime tentar desmembrar parte do território nacional para constituir país independente. Ou seja, vamos pegar o Rio Grande do Sul, um exemplo, viu, gaúchos, com todo respeito a vocês, estou dando um exemplo, conjecturando. Rio Grande do Sul, vamos aqui se tornar independente, vamos absorver aqui as doutrinas de Cuba, China, União Soviética, e vamos se tornar comunista, independente da nação. Isso é crime. Previsto no artigo 11, tentar desmembrar parte do território nacional para constituir país independente. Isso é crime. Ok? Vamos lá. Artigo 12, está terminando. O vídeo está longo, mas está terminando. Artigo 12. Importar ou introduzir no território nacional, por qualquer forma, sem autorização da autoridade federal competente, armamento ou material militar privativo das Forças Armadas. Isso, na prática, independente da ideologia comunista, vamos deixar a ideologia comunista de lado. Independente disso, da ameaça comunista contra a soberania nacional brasileira, nós temos aí o exemplo prático das facções criminosas, PCC, Comando Vermelho, Al-Qaeda, Estados Unidos, Família do Norte, sei que mais lá, que já tem o que? Armas internacionais, fuzis, metralhadoras, até arma de abate para derrubar até aeronaves. Então isso aí está enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Das pessoas que foram pegas portando essas armas, elas vão responder também pela Lei de Segurança Nacional, a LSN, a Lei 1770, de 14 de dezembro de 1983, que estabelece lá no artigo 12, importar ou introduzir no território nacional, por qualquer forma, sem autorização da autoridade federal competente, armamento ou material militar privado das Forças Armadas. Ok? Vamos lá. Artigo 13. Comunicar, entregar ou permitir a comunicação ou entrega a governo ou grupo. Vou repetir. Está quebrado aqui o artigo. Vou repetir na íntegra. Vamos lá. Artigo 13. Comunicar, entregar ou permitir a comunicação ou entrega a governo ou grupo estrangeiro ou organização ou grupo de existência ilegal de dados, documentos ou cópias de documentos, planos, códigos, cifras ou assuntos que, no interesse do Estado brasileiro, são classificados como sigilosos. Aqui é a verdadeira quebra da história dos documentos sigilosos. Há documentos e assuntos que, por lei,
são protegidos, são invioláveis. Aqui é o caso de violação de assuntos sigilosos, ok? Então a lei também permite. Então tá aí. Falei, comentei sobre a lei 7.170 de 14 de dezembro de 2000. Pelo amor de Deus. Falei da lei 7.170 de 14 de dezembro de 1983, que é a Lei de Segurança Nacional, conhecida também como LSN, define os crimes contra a segurança nacional, a ordem política e social, estabelece seu processo e julgamento e dá outras providências. Eu aconselho a você minha amiga, minha amiga, meu amigo do canal Política e Variedades de Ronaldo Ponciano, aqui de João Pessoa, Paraíba, a dar um joinha nesse vídeo, se gostar, compartilhar, comentar, fique à vontade e baixar essa lei. Tem essa lei em seu computador, se for o caso, imprima, leia, estude, para você ficar sabendo de que essa lei estabelece sobre o perigo de invasões estrangeiras, de invasões de doutrinas estrangeiras para destruir a soberania nacional. E por fim, vamos falar agora sobre o jejum nacional. Primeiro a gente tem que falar sobre o conceito de jejum. O que é o jejum? Para quem crê, para quem lê a Bíblia, né, e é uma questão de fé, sabe que a Bíblia, em todos os livros praticamente, de Gênesis e Apocalipse, você vai ver várias histórias de jejum. Agora, jejum sempre com oração. Porque jejum sem oração não é jejum. É regime ou é passar fome. Repetindo, jejum é jejum. O jejum ele é seguido paralelo à oração, com propósito. Se não for isso, o jejum não é jejum. É abstinência alimentar, é regime e é passar fome. Ok? Então, qual o conceito de jejum? Eu estou aqui no site, pesquisei no Google, e o jejum é o estado daquele que não se alimenta desde o dia anterior. Também é uma situação de abstinência parcial ou total de alimentos em determinado período de tempo. Estar em jejum é estar sem ingerir algum alimento por longas horas. Jejuar é praticar o jejum. Presta atenção. O jejum ele pode ser total. Quem faz o jejum total, minha gente, tem que fazer com responsabilidade. Faça uma avaliação médica, consulte seu médico, veja como estão as suas condições de saúde, para você poder entrar num tal de jejum total. Porque no jejum total você não vai comer, nem tomar líquidos. Ok? Seu jejum total. E aí você vai estar jejuando e orando, de acordo com o propósito que você queira. Esse propósito de oração com jejum, geralmente não é propósito de interesse pessoal, individual. Não faz sentido. Ah, eu vou jejuar porque eu estou precisando de um emprego. Ah, eu vou jejuar porque meu filho está precisando de um emprego. Não. O jejum tem que ser por causas coletivas. Causas da igreja. Causas do seu grupo social. Causas do seu estado. Causas de sua nação. Aí se convoca, se faz um jejum. Repito, jejum total, sem água e nem alimentos, não faça sem consultar o seu médico, sem avaliação biológica, médica de como está a sua imunidade, as suas condições físicas para enfrentar tal processo. Sob risco, você tem complicações. Já tem gente até que morreu, foi a óbito, porque estava de certa forma fragilizado, entrou num tal de jejum total, foi orar e bateu a caçuleta, morreu. Tem que ter cuidado. O jejum tem que ser com responsabilidade e consciência. Jejum parcial, o que é isso? É aquele jejum que você escolhe determinados alimentos e opta por fazer abstinência alimentar daquele alimento. E para a isso, orar. Por exemplo, eu amo chocolate. Eu adoro doces, no sentido de adorar e gostar muito. Então você pode fazer um jejum específico de chocolates e doces. E você dobra o seu joelho, ou não, você não é obrigado a dobrar o joelho, você está escrito na Bíblia, tem que dobrar o joelho. Você vai orar, dobrar o joelho é questão de reverência, adoração ao Senhor. Se você quiser, dobra o seu joelho, vá orar, de preferência em secreto, não é? E coloque diante de Deus esse propósito de oração. O seu motivo de oração,
seus propósitos, seus motivos de oração e coloque que vai jejuar, vai se abster de chocolate e de doces por tal período, por tantas horas, por tantos dias, se for o caso, entendeu? E mantenha a oração e mantenha o jejum. Você pode jejuar parcialmente de alimentos sólidos. Eu geralmente quando faço meu jejum, eu faço um jejum de alimentos sólidos, porque eu fico pensando no meu estado físico, biológico, e se é uma consulta médica eu não vou embarcar jamais num jejum total. Então eu faço um jejum parcial e faço um jejum de alimentos sólidos. O que é isso? Posso ficar 24 horas, ou 48 horas, ou 72 horas, depende, né? Tomando só líquidos. Aí eu posso tomar água, que é essencial para não desidratar, e posso tomar outros líquidos, sucos, um suco de limão, um suco de laranja, um suco de acerola, uma vitamina, mas evito alimentos sólidos. O que é isso? Pizza, feijão, arroz, macarrão, linguiça, carne, etc. Coisa. Alimentos sólidos. Esse também é um jejum parcial. Bom, amanhã, 5 de abril, em todo o Brasil, muitas igrejas, muitos irmãos, muitos templos religiosos, e o próprio presidente Bolsonaro gravou vídeo, né, pedindo à nação brasileira para que orasse, para que jejuasse. Porque o Brasil está passando por uma situação delicada, muito difícil. E cabe a nós, né, cabe a nós que crê em Deus, que crê nesta palavra, uma palavra que é viva, eficaz e inerrante, né, estamos orando e jejuando. Repito, oração e jejum com consciência, conscientização e responsabilidade. Não faça jejum total se você não consultar um médico. Faça o seu jejum, pode ser até total, por uma certa quantidade de horas, para evitar problemas na sua saúde. Então faça como eu. Eu, pessoalmente, particularmente, vou fazer amanhã, domingo, o dia todo, não vou tomar café, não vou almoçar e não vou jantar. Vou só passar o dia tomando líquidos. E colocarei os meus propósitos, os meus motivos de oração pelo Brasil, pelo nosso presidente Jair Bolsonaro, pelos seus ministros, pelos nossos governadores, pelo governador da Paraíba, João Azevedo. Apesar das diferenças ideológicas, é obrigação minha como cristão orar por ele, pelos seus secretários, né? Pelo nosso prefeito, Luciano Cartacho, apesar de que ele também abraçou a quarentena, eu discordo, apesar de algumas diferenças, mas eu tenho minha obrigação, meu dever como cristão de orar. Orar pelo presidente Bolsonaro, orar pelo governador João Azevedo, orar pelo prefeito Luciano Cartacho. A Bíblia me orienta, me recomenda isso. Respeito às autoridades, respeito às leis e orar por eles, para que nós tenhamos dias de paz e de prosperidade. Tá bom? Então conclamo a vocês, finalizando esse vídeo, falei sobre soberania nacional, segurança nacional e jejum nacional. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, dá um ok. Se não, dá um dislike, sem problema. Quiser comentar, comente, fique à vontade para comentar, concordar, discordar, aplaudir ou repudiar, né? E se quiser, se inscreva no meu canal, tá bom? Eu agradeço de coração, quero agradecer a vocês, vamos encerrar aqui nossas transmissões, tanto na live no Facebook, como também no nosso canal do YouTube, Política e Variedades com Ronaldo Ponciano. Peço a você que visite meu canal, se inscreva no meu canal, tá bom? Um beijo no coração, que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a esquerda brasileira, a todos que fazem a esquerda brasileira, que o Espírito Santo de Deus visite o coração, a alma, a mente de cada um deles, e que nós possamos preservar um Brasil que é, digamos assim, não é a perfeição, mas é o melhor regime para se viver. É o regime do Estado democrático de direito, com liberdade de expressão, eleições diretas, voto popular e também que o povo tenha liberdade para investir, para prosperar. Tá bom? Deus abençoe a todos. Um beijo no coração. Voltaremos no próximo vídeo, a qualquer momento, a qualquer hora, aqui neste canal. Política e Variedades com Ronaldo Ponciano, direto de João Pessoa, Paraíba.